E aí, beleza? Cara, hoje eu vou falar um pouquinho. O título do vídeo já é um pouquinho informativo. Já tava falando um pouquinho do spoiler do que vai fazer, do que eu vou falar. Mas o que eu faria se eu estivesse começando hoje, tá? Como começar em 2025 e o que eu faria de diferente se eu estivesse começando hoje. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, tá? No mundo da programação, como eu comecei e coisas que eu fiz que não foram muito boas na época. Bom, eu comecei na programação há alguns anos atrás, acho que faz uns 7, 8 anos. E quando eu comecei, foi quando meu pai me parou e falou assim, né? Ele tinha uma empresa de terceirização de serviços e falou: Nossa, seria muito legal se a gente tivesse um sistema para portaria, para os porteiros cadastrarem quem está entrando, quem está saindo, para a gente ter um controle de acesso e tal. Pô, e por vários motivos isso seria bom, né? A gente poderia ter menos custo com papel. Então seria, pô, bem menos custos com caderno, a gente teria um controle maior, de certa forma. Tinha vários pontos ali que o software seria bom. E eu comecei a procurar, né? Cara, eu vinha da área de publicidade. Eu sempre gostei do computador, morria de medo da programação, mas sempre gostava, sempre tive um pezinho ali, mas eu achava que tinha muita matemática, tá? Então por muito tempo, eu me eu me brequei para não querer aprender programação. Então, a partir desse momento que meu pai falou, eu comecei a ser curioso. Isso foi muito bom e é bom para mim até hoje. E me dá um diferencial muito grande, tá? Então, a minha curiosidade, sem curso, sem faculdade, eu consegui criar uma aplicação com meu pai. Pesquisava na internet, né, como criar uma aplicação, como criar um aplicativo, um programa para computador. E apareceu um canal de um rapaz, eu acho que era Café com Java, não lembro. Mas no contexto, né, ele estava mostrando como criava um PDV para restaurante. E aí eu fiz o programa lá, mostrei pro meu pai, ficou feio pra caramba, mas meu pai gostou, minha mãe gostou. Os porteiros no início não gostaram muito, né? Não em questão de aparência, mas por funcionalidade, coisa nova. Mas depois ficou todo mundo meio que viciado a usar aquilo porque era mais fácil, não tinha que ficar escrevendo. Então ficou muito feio, mas todo mundo gostou, cara. E todo mundo ter gostado da minha aplicação foi uma coisa legal. Eu não tinha sentido essa sensação ainda, sabe? De você criar um produto que meio que tá na sua cabeça e alguém olhar para aquilo e falar, cara, isso é útil. Isso é muito bom para mim, eu vou conseguir trabalhar com isso, vai aumentar minha produtividade. É uma sensação boa, tá? Então, a minha curiosidade e a minha proatividade na época me fez iniciar na programação e desenvolver de uma forma mais rápida, tá? E aí, coisas que eu faria diferente, né? Do que eu fiz na época. Eu me comparava muito, né? Com quem já tava, cara, anos, né, na minha frente. Eu participava de um fórum, que é esse daqui, GUJ. Acho que, se não me engano, eu não lembro a sigla disso daqui, é Grupo Usuários Java, se não me engano. E, cara, eu vi uma galera aqui, por exemplo, esse cara aqui, o Lucas, esse cara aqui também, tinha uma galera que mandava muito, esse cara aqui, o Staroski, cara, a galera mandava muito, e eu olhava aquilo ali e falava, meu Deus, os caras conhecem, sabem de tudo. E eu pensava, né, meu, eu tenho que decorar, eu tenho que aprender isso daqui, eu tenho que dormir sabendo o que que é um private, o que que é um public, o que que essa função faz, o que que uma string é, o que que um inteiro é. E, cara, a real é que você não precisa, tá? Pra você que tá entrando, pra você que vai começar, não se prenda a pensar assim, cara, eu preciso decorar tudo. Com o tempo, você vai decorar algumas coisas, sabe? Como você vai fazer um laço, como você vai fazer um if, como você vai fazer um switch case, como você vai fazer, não sei, cara, uma função que não retorna nada, um void, uma função que retorna uma string. Com o tempo você vai pegar.
você vai ficar automático para você fazer isso. Então não se cobra em ficar decorando tudo, porque você não vai decorar, tá? A partir do momento que eu parei de achar que eu precisava decorar tudo, fez tipo um boom, sabe, na minha cabeça. Eu parei de ter essa amarra e consegui avançar um pouco mais, porque eu pensava, cara, eu não preciso decorar isso. Eu preciso entender o que eu tô fazendo. Certo, entendi, próximo. Entendi, próximo. Eu errava muito, isso foi um ponto positivo. Eu errava muito, 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 muito. Tinha dia que eu passava uma semana no mesmo erro. E era uma coisa que hoje, se eu olhar, era uma coisa estúpida, simples. Mas que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria aprendido, tá? Então, errar é ótimo, cara. A gente tem o chat GPT hoje, na época não tinha. A gente tinha só o Stack Overflow. Por um lado era melhor, tá? Porque o chat GPT te dá, querendo ou não, tudo de mão beijada. No Stack Overflow você tinha que saber pesquisar. Era outra parada. Então, quanto menos é útil o chat GPT, mas se você está no processo de aprendizado, tenta dar uma reduzida. Não joga todo o seu aprendizado na mão do chat GPT, porque não funciona, cara, tá? Hoje eu sou sênior, sei o que eu tô fazendo, mas às vezes eu jogo pro chat GPT e já teve vezes que eu olhei e pensei, cara, eu poderia ter feito isso, mas é muito mais cômodo a gente jogar pra uma coisa, uma ferramenta fazer pra gente, tá? Então, evita um pouco do chat GPT e pesquisa um pouco mais sobre o erro, que você com certeza vai aprender mais, cara, tá? E agora falando sobre linguagens, né? A linguagem que eu comecei foi o Java, porque foi o que me apareceu. A didática do cara era legal, me identifiquei com a didática dele e comecei a trabalhar com Java, que eu acho que foi um ponto positivo. Por que positivo? Porque eu comecei a trabalhar, a estudar com uma linguagem fortemente tipada, tá? Por ela ser tipada, depois eu precisei partir para o JavaScript e eu não tive tanta dificuldade. Se eu tivesse vindo do JavaScript para ir para o Java, cara, teria sido horrível. Não que foi fácil, tá? Teve algumas dificuldades. Mas sair do Java, do JavaScript pro Java é uma dificuldade muito maior do que o contrário, né? Do que do Java pro JavaScript. Porque o JavaScript, o Java ele é tipado. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com o Node em forma de classe e deixar tudo mais tipadinho, é mais fácil. Se eu quiser trabalhar com PHP, que também tem a sua tipagem, cara, é mais fácil. Se eu tivesse vindo do Python, então, para trabalhar com Java, com PHP, com JavaScript até, teria sofrido um pouco mais. Então a minha dica também é, pega uma linguagem fortemente tipada, fortemente não, né? Por exemplo, um TypeScript, não começa usando um framework já, pega o Express, né? Vamos falar de back. Não pega o Nest, que já te dá tudo pronto. Pega um Express, tudo bem que é um framework também, né? Mas pega o Express, vai trabalhar ali com o TypeScript, o Express, o Axios. Não precisa fazer tudo do zero também, porque hoje em dia ninguém faz nada do zero, você vai só perder tempo na real. Então, pega uma linguagem mais tipada, que é o TypeScript, vai vendo como funciona o Express, o Koa, o Axios, como que você faz uma requisição a partir do back, como que você cria um JWT, que faz uma aplicação que gerencia usuários, projetos que simulam softwares ou aplicações da vida real, vai te dar um ganho muito maior de aprendizado, tá? Por exemplo, eu quero criar uma aplicação que gerencia um estoque. Cara, isso é ótimo. Até para você colocar no seu GitHub. Se eu mostrar meu GitHub para vocês, cara, tem muita coisa. Muita, 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 muita coisa. Quase nada que eu fazia era coisa profissional. Fiz bastante coisa pro YouTube. E isso me ajudou a estudar, entender bastante, né, o que eu estava fazendo.
o que eu tava criando, ó, o que eu criei esse foi esse daqui, ó, com seguro portaria. Então eu fazia muita coisa, projeto pessoal, jogava no GitHub, e a maioria tá público lá, cara. Tem 194 repositórios. Ó, aqui era em 2021, quando eu tava no JavaScript ainda não tava no Java, Firebase Java Swing. Aqui eu ainda tava no Java, tava migrando pro JavaScript. Então, assim, aqui, ó. Façam projetos que você simula um projeto de uma empresa, né? Isso vai te ajudar. Isso, querendo ou não, a partir do longo do tempo, você vai ver que você parando de focar só em teoria, tipo, um mais o if, né? Nome igual a Abner, você lendo no caso, né? Vamos supor que no código lá tá assim, if, isso aqui, ó, if image igual a diferente de nulo, vai fazer isso daqui e blá blá blá, e aí você vai só lendo, cara. Isso não vai te ajudar. Se você só ficar lendo o tempo inteiro, não vai ser bom para você. Pega um projeto que você vai conseguir praticar, tá? Então você vai pegar uma stack, por exemplo, o TypeScript, se você quer com Node, né? Se você quer o back, pega isso daí e vai fazendo projetos práticos, tá? Vai ficando bom nisso. Curso, cara. Curso é bom, mas eu tenho a mania de comprar curso e não fazer. Então vai fazendo mini projetos, isso é muito melhor. E sempre que você terminar, posta no GitHub. Porque quando alguém for te contratar, não vai ter um projeto de Pokébola lá, vai ter tipo, um gerenciador de estoque, o gerenciador de cadastro, de contato. Essas coisas, sabe? Não vai ter uma coisa que todo mundo dá meio que um Ctrl+C, Ctrl+V, nem entende o que tá direito fazendo e joga, sabe? Você vai ter um projeto seu. Participe de fóruns. Cara, participa de fórum, porque fórum é muito bom. Participar do Guji, pra mim, e do Stack Overflow. Discord eu não participei tanto, mas tem gente que gosta. Participa, porque você ficar só focando. Se você não tiver nenhuma ajuda ali, ó, só pra perguntar de vez em quando, você não avança muito, sabe? Não que você tem que perguntar o tempo todo, você tem que ser proativo. Mas também perguntar é bom, de vez em quando, tá? Pesquisou, não achei, pergunta. Pesquisou, não achei, pergunta. É útil isso. Às vezes você nem tem uma dúvida, mas alguém comentou e aí falou: Nossa, é mesmo, eu posso fazer isso. Em fóruns, comunidades, você vai ter muito essa troca. E não se compara, cara. Não se compara com quem já tá há muito tempo. Não se compara com quem já tá 8 anos, 5 anos, 3 anos. Você tá começando. Você não precisa de idade para começar. Você não precisa saber tudo para começar. Você não precisa ser inteligentíssimo para começar. Você só precisa ser curioso e proativo, tá? E aí, falando agora, né? Dando uma conclusão pro vídeo. É o que eu falei agora. Você não precisa ser o melhor de cara, tá? Você não precisa saber de tudo para começar. Você pode construindo tijolinho por tijolinho, que uma hora você vai chegar, comece com o que você tem. Uma hora você vai ficar bom, cara. A prática leva à perfeição, isso é real, tá? Eu não fiz um curso, eu procurei no YouTube. Fiz coisas para pessoas, para um condomínio que foi útil aprendendo com o YouTube. Então, assim, você também consegue, tá? Ah, eu tenho 40 anos, eu consigo? Consegue, cara. Eu tenho 13 anos, consegue? Sim, consegue. Não tem idade, só precisa querer, tá? E aí, aproveitando esse gancho, acompanhem o canal, porque eu vou começar a fazer projeto voltado a Node, a React Native, a React. Então, vou trazer uma dinâmica um pouquinho mais próxima para vocês, mini cursos, para vocês conseguirem ver os meus vídeos e tentar aplicar para vocês, tá? Até para vocês colocar no GitHub, ter um lugar de onde começar, né? Beleza? Então é isso.
vídeo hoje é mais curto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, cara, comenta. Uma crítica, comenta também, cara. É muito bom a gente receber crítica, né? E é isso. Precisando, pode mandar uma mensagem. Tamo junto e abraço.